Aparece esse painel interativo. Ele vai dizer qual a localização e a classificação das agtechs, quantas são em cada localização e em cada classificação e quem são elas. Então, o total de startups identificadas e catalogadas aqui no caso foram 1.574. Nesse primeiro mapa aparece as cidades onde cada uma estão. Então, se a gente quiser uma cidade específica, é só selecionar por essa caixinha aqui. Nesse mapa de baixo aparece os estados onde estão as agtechs selecionadas. Então, a gente vê o verde mais forte, onde tem mais agtechs, que no caso é o estado de São Paulo, com 577 empresas. Minas vem com 143 empresas. E se a gente quiser selecionar um estado específico, é só clicar no estado nessa caixa de ferramenta. Aqui também a visualização das cidades, está por número de agtechs por cidade. Então, aqui é o Belo Horizonte, Minas Gerais, contou com 40 empresas. É só passar o mouse por cima que a informação é visualizada. Depois aqui são as classificações das agtechs. Então, 199 estão classificadas como antes da porteira, dentro da porteira são 657 e depois da porteira são 718. Se a gente quer identificar apenas uma dessas categorias, é só classificar por aqui. Se eu quero ver só as agtechs antes da porteira, então eu seleciono só antes da porteira aqui e aparecem só as classificações de antes da porteira. Dentro de cada uma dessas tem subclassificações. Então, por exemplo, antes da porteira que está em amarelo, tem outras subclassificações que são fertilizantes, outras aqui em amarelo crédito, outra em amarelo aqui análise laboratorial, outra em amarelo chama sementes, números e genoma vegetal, e tem aqui o número de agtechs em cada uma delas. Então, para fertilizantes tem 46 agtechs. Se eu quiser ver apenas as 46 agtechs de fertilizante, eu clico em cima dessa barra. Então, vou clicar em cima dessa barra e todas as outras informações são alteradas. Então, só tenho essas 46 antes da fazenda, que são essas 46 aqui. Aqui aparecem as cidades onde elas estão e mais abaixo aqui no mapinha os estados onde elas estão. Então, tem 33 no estado de São Paulo só de agtechs para fertilizantes, inoculantes e nutrição vegetal. Clicando novamente em cima da barra, eu retiro a seleção. E para retirar a seleção, quando for selecionar aqui, eu clico em tudo. Se eu clicar só antes da porteira, eu seleciono só as de antes da porteira. Se eu clicar em tudo, aí aparecem todas as opções novamente. Bom, só que algumas dessas agtechs, elas podem ser classificadas em mais de uma categoria. Pode ser classificada, sei lá, como tem uma agtech que faz tanto crédito quanto faz mercearia online. Vamos supor, então pode ser classificada nesses dois itens. Então, para isso serve essa caixinha aqui. Nesse caso, está mostrando apenas a classificação principal de cada agtech. Então, se a gente contar o número de agtechs aqui, daria exatamente o total das startups, né? Desculpa, das agtechs não, das startups, que são 1.574. Mas se eu colocar para selecionar, para ficar em duas classificações, esses números vão alterar, porque algumas agtechs que podem estar dentro da fazenda também, além de depois da fazenda, elas vão aparecer, né? Então, se eu quiser que apareçam todas as classificações das agtechs, eu clico aqui. Então, ó, dentro da fazenda aumentou, foi maior do que depois da fazenda, porque muitas agtechs que estão aqui ou aqui também são classificadas, tem alguma característica de algumas desses itens aqui dentro da fazenda. Então, se eu escolho essa opção de classificação 1 e classificação 2, eu tenho uma classificação maior das agtechs. Acontece que se eu somar aqui, não vai dar as 1.574, porque algumas estão contadas duas vezes, certo? Então, se eu tirar essa classificação aqui, deixar só a classificação 1 novamente. Bom, quando eu faço uma seleção, aqui estão o nome das startups. Então, quando eu faço uma seleção, aqui também esses nomes das startups são alteradas. Então, como eu já falei aqui nesse painel, a gente mostra o local, a classificação
E quem são as agtechs? Quem são as agtechs, no caso, são esse item aqui, nessa parte do painel. E se eu clicar em cima delas, ela é direcionada para o site das agtechs. Então, eu cliquei aqui em uma e eu apareço, e eu sou direcionada para o site dessa agtech. Como eu cliquei em cima, ela fica selecionada e aí todos os outros itens também são selecionados no painel. Então, eu tenho que essa agtech, que foi direcionada para o site, ela está em Piracicaba, São Paulo, e ela pertence a uma classificação de dentro da Fazenda, que é para sistema de gestão de propriedade. Então, eu tenho toda a classificação dela e vou para o site dela. Para eu tirar essa seleção, eu clico em cima novamente, da mesma maneira que eu fiz aqui na barra. Então, para selecionar e para retirar a seleção, tanto na agtech quanto nessa subclassificação, é clicar em cima. E para selecionar e para retirar a classificação dessa opção de uma ou duas classificações, de categorias, de cidade e de estado, são nas caixinhas. Nessa caixinha e nessa caixinha. E isto é tudo que está nesse painel interativo. Então, vou fazer rapidinho aqui uma outra seleção, pegar só as agtechs de Minas Gerais, para dar um exemplo. Então, aqui eu selecionei Minas Gerais, aí aqui nesse mapinha aparecem só os estados de Minas Gerais, eu posso dar um zoom aqui também. A gente pode dar um zoom nessas cidades. E se eu colocar nessa opção aqui, que aparece de setinhas em 4 quadrantes, eu posso mudar a posição do mapa e aí eu consigo visualizar melhor todas as cidades. E clicando em cima eu vejo Itaúna tem 2 startups, Divinópolis 2, Nova Lima tem 5, Belo Horizonte tem 40, Lavras tem 8. E aqui está a classificação dessas startups de Minas Gerais. Se eu quiser ver só as de Belo Horizonte, então eu peço aqui só Belo Horizonte. Então eu já selecionei o estado, selecionei a cidade. Aqui eu tenho a classificação das 40 agtechs de Belo Horizonte. E eu quero saber em Belo Horizonte quais são as agtechs que estão dentro da fazenda, que trabalham com setores dentro da fazenda e que trabalham especificamente com gestão de resíduos. Então, eu clico aqui na coluninha da gestão de resíduos. Então, são essas: a terra, residual e VGR resíduos. Então, se eu clico aqui em cima, eu sou redirecionado para o site de cada uma delas. Clicando novamente, eu tiro a opção. E é isso.